O Paris Saint-Germain é o melhor time da França, sendo praticamente imbatível e ganha o campeonato francês com uma facilidade que, assim, foi campeão de 7 das últimas 8 edições. Mas nem sempre foram bons. Teve até o momento que eles chegaram a um triz de serem rebaixados. Então bora ver a história desse time. E aí, mundo, tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a história do PSG de uma forma desenhada, mostrando como ele passou de um simples time para um dos clubes mais ricos do mundo. Vamos ver sua história. Mano, o Paris é um time muito novo. Sabe quando que ele foi fundado? Em 1970. Hoje em dia é o segundo clube mais novo da Ligue 1. Tipo, os caras só não são mais novos que o Dijon, de 1998. De resto, tudo é mais antigo que o PSG. É que assim, a história é o seguinte. A galera que mora em Paris, a maior cidade da França, viu que teve um momento onde não tinha nenhum time que representasse a capital com a força que ela merecia. Tipo, os caras até tinham uns timezinhos, mas eram muito medianos. Por exemplo, esse aí chegou a ser rebaixado para a terceira divisão na década de 60. Esses times não atraíam o público para torcer mesmo, tá ligado? Então, por exemplo, Marselha tinha o Olympique de Marselha, Nice tinha o Nice, Lyon tinha o Olympique de Lyon e lá vai. Mano, quase todos tinham um time menos a maior cidade, tá ligado? Os parisienses tiveram que dar um jeito nisso. Então, em 1969 foi criado um time para Paris. E não foi o PSG, e sim o Paris Futebol Clube. E os caras queriam pegar esse clube e colocar para jogar logo na elite da França. Apressadinhos, não? E o jeito mais rápido que encontraram para subir para Ligue 1 era, sabe como? Se fundir com um time que já tava lá. Então eles tentaram se juntar com o tal de Sedan Ardennes, que na época tava na primeira divisão. Mas os caras do Sedan recusaram. Daí os donos do Paris FC tiveram que dar uma baixada na bola e tentar se unir a um time da segunda divisão. E conseguiram. Olha que maravilha. Então em 1970 se fundiram com um clube que tinha acabado de subir da terceira para a segunda divisão, o Stade Saint-Germain, de uma região do lado da capital. Então o Paris FC e o Stade Saint-Germain se juntaram para formar ele, o Paris Saint-Germain. E a primeira logo deles foi essa. Meio estranha, né? Que bom que mudaram depois. Então depois de se juntar, eles conseguiram subir e na temporada 71-72 jogaram a Ligue 1 pela primeira vez. Mas nesse mesmo ano, conseguiram ficar na incrível posição de 16º lugar. Depois ainda veio muitos problemas financeiros. Já começaram se complicando com dinheiro. Então o Conselho de Paris, que governava a cidade, disse: olha, a gente paga as dívidas de vocês, mas só se votar o nome para Paris FC. Aí começou a treta, porque como o PSG era a junção de dois times, quem fazia parte do antigo Paris FC queria aceitar a proposta, enquanto quem fazia parte do antigo Stade Saint-Germain recusou completamente. Imagina, os caras entraram em conflito. Então sabe o que fizeram? Isso mesmo, se dividiram em dois clubes diferentes, em Paris FC e Paris Saint-Germain. Sim, com isso deixaram o antigo Paris FC na primeira divisão com os jogadores principais do time e colocaram o PSG lá para a terceira divisão com jogadores reservas. Pois é, que confusão. Primeiro tinha o Paris FC que se juntou ao Stade Saint-Germain e subiram para a primeira divisão. Mas aí o Paris FC se separou do PSG, jogando o PSG para a terceira divisão. Ah, mas aí a galera do PSG que tava na terceira se empenhou em voltar para a primeira divisão, hein? E de cara já saíram da terceira, subiram para a segunda e voltaram para a primeira de novo. Que superação, hein? Agora podem enfrentar o Paris FC diretamente. Só que não, porque em 1974, quando o PSG voltou para a primeira divisão, o Paris FC caiu para a segunda, na mesma temporada. Enquanto um subiu, o outro caiu. Se desencontraram, tá ligado? É como dizia o seu Madruga: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Aí até 1972 a logo do PSG era essa, que era tipo uma bola de futebol com uma caravela no meio. E essa caravela ou barco é um dos símbolos da cidade de Paris. Tá até no escudo do governo da cidade, por isso que tava ali. Mas aí em 72 finalmente mudaram a logo pra essa, muito parecido com a de hoje, com aquela torre Eiffel no centro e um berço ali embaixo. Aquele berço simboliza a cidade de Saint-Germain-en-Laye, que é da onde vem aquele clube que o Paris se uniu, tá ligado? Saint-Germain. E além de mudar a logo, também mudaram de uniforme, porque no início o uniforme era esse, camisa toda vermelha, bem diferente de hoje. Só foi mudar quando um cara chamado Daniel Hatch se tornou o presidente do clube e criou esse uniforme com as cores que a gente conhece hoje. E essas cores não vieram do acaso. O vermelho e o azul representam a cidade de Paris, são as cores que está na bandeira de Paris, e o branco simboliza a cidade de Saint-Germain-en-Laye. E seu estádio oficial desde 1974 é o famoso Parque dos Príncipes. Essa belezinha aí, que tem até umas semelhanças com o Mineirão. Mas tá, os anos foram passando e mesmo jogando na primeira divisão, os caras não ganharam nenhum campeonato
campeonato importante até 82. Ficou mais tempo sem título que o São Paulo hoje. Até que naquele 82 ganharam a Copa da França, derrotando o Saint-Étienne nos pênaltis na final. Cara, o Saint-Étienne era forte na época, hein? Era um dos maiores campeões da França. E naquele mesmo ano mudaram o escudo desse pra esse, com um desenho do estádio junto da logo. Brega pra dedéu. Daí no ano seguinte ganharam de novo a Copa da França. Dessa vez contra o Nantes na final, conquistando o seu segundo título. Mas o que eles mais queriam mesmo era ganhar a Ligue 1, que até então estava só nos sonhos dos parisienses. Eles sempre lutavam lá em cima, mas o título nunca chegava. Até que finalmente, na temporada 1985-86, os parisienses dominaram o campeonato francês sem perder nenhuma partida em casa, ganhando seu primeiro campeonato nacional, a maior conquista deles até então. Aí depois de ter ganhado a Ligue 1, eles devem ter ido só melhorando, né? Não. No ano seguinte ficaram na 7ª posição e em 88 terminaram em 15º. Mais um pouquinho ano rebaixados, entrando de novo em uma crise financeira. E com os anos 90 chegando, a galera pedia demissão do então presidente Borelli, que já estava há mais de uma década no cargo. Diziam que a gestão dele já estava ultrapassada. O PSG estava quase falindo, então meio que tinham razão. Mas aí a solução veio. Em 1991 o PSG fez um acordo milionário com o gigante Canal Mais. Mano, esse Canal Mais é uma das maiores TVs da França, tipo uma Globo de lá, tá ligado? Aí nisso, em 1990 o Paris voltou pra logo antiga, sem o estádio. E com aquela parceria o Canal Mais investiu muita grana no Paris, chegando até a mudar de presidente. Saiu o Mano Borelli pra entrada de um tal de Michel Denisot. E é aí que começa a era de ouro do PSG. Com essa grana toda do canal de TV, eles contrataram um treinador novo e jogadores famosíssimos, como Raí, George Weah, Ginola e etc. Outra coisa que mudaram também foi a logo, de novo, mas dessa vez viajaram demais. Mudaram desse pra esse, escrito PSG. Logo mais podre que essa não tem, né? E não demorou muito para os resultados chegarem. Em 1994 conquistaram seu tão desejado segundo título da Ligue 1, se classificando para Champions. E nessa Liga dos Campeões o Paris jogou muito, ganhando todos os jogos da fase de grupos, todinhos, ganhando até do Bayern de Munique, se classificando para as quartas. Sim, o mata-mata começava nas quartas porque tinha menos times que hoje. Era só 16 ao invés de 32. Daí nas quartas o PSG foi e jogou logo contra o Barça, ganhando de 3-2 no agregado, se classificando para as semis. Aí o próximo adversário era o Milan. E mano, se tiraram o Barcelona, podiam tirar o Milan também, né? Não, tomaram 3-0. Mesmo assim já é uma conquista, né? Chegar até as semis da Champions não é pra qualquer um. Aí nesse mesmo ano de 1995, o PSG ganhou também uma Copa da França e uma Copa da Liga, se firmando como o melhor time do país. Só que depois disso, na temporada 95-96, alguns jogadores essenciais saíram do clube, como o Ginola, que foi pra Inglaterra, e o liberiano George Weah, que foi pro Milan. Mano, esse Weah era tão bom que naquele mesmo ano que saiu do Paris, ele ganhou uma bola de ouro, sendo o primeiro jogador não europeu a ganhar uma bola de ouro. Mas tá, depois disso, na temporada 95-96, mesmo com alguns desfalques, o PSG conseguiu ganhar um campeonato continental. Sim, que foi o chamado Taças dos Vencedores de Taças. Mano, essa competição com um nome estranho era um torneio da UEFA, considerado o segundo mais importante, só atrás da Champions. E para se classificar para essa competição, o próprio nome já dizia Taça dos Vencedores de Taças. Ou seja, só ia o campeão da Copa de cada país. Tipo, na França ia o vencedor da Copa da França, na Inglaterra o campeão da FA Cup, na Espanha o vencedor da Copa do Rei e etc. Você entendeu, né? Não era muito fácil ganhar essa competição, não. Então, como o Paris ganhou a Copa da França em 95, se classificou para aquela competição europeia. Aí, mesmo sem aqueles jogadorzaços lá, eles surpreenderam e ganharam esse torneio, eliminando o Celtic nas oitavas, o Parma, o Deportivo La Coruña, e na final derrotaram o Rapid de Viena, conquistando o seu maior título. E nesse mesmo ano decidiram arrumar sua logo. Tiraram esse aí só com as letras para esse, muito mais parecido com o atual. Daí no ano seguinte o PSG chegou de novo na final dessa competição continental, prestes a vencer pela segunda vez seguida, coisa que nenhum outro clube tinha feito. Mas encontraram pela frente o Barcelona de Ronaldo, que marcou um gol de pênalti tirando a taça dos franceses. Aí os anos foram passando, e em 1998 ganharam de novo a Copa da França, também a Copa da Liga e a Supercopa. 3 títulos no mesmo ano. Top demais. Mas eles mal sabiam que o clube estava prestes a testemunhar seus piores anos. Mano, o PSG teve aquele auge quando Michel Denisot era presidente do clube. Mas aí em 1998 ele saiu do cargo. Com isso o Paris saiu do topo e caiu na vala. O novo presidente que assumiu zoou tudo. Ele deu bye-bye para jogadores que foram essenciais para os títulos que eles tinham ganhado até então, como o goleiro Revaux, e até o Raí saiu do time.
Sim, também contrataram jogadores que não renderam nada, tipo esse atacante aí, que só marcou um gol nas 15 partidas que jogou. Outra que gastaram muito dinheiro em caras que não valiam tudo isso, tipo esse tal de JJ, que custou mais de 12 milhões de euros. Pra época, mano, era muita grana. Aí os técnicos também não ficavam nenhum, tipo, trocavam uma vez, o time não dava certo, trocavam de novo, também não dava certo, aí trocavam de novo. Mano, tava tão ruim que em 1999, mesmo com tanto dinheiro gasto, eles terminaram em nono no campeonato. Mas pior que isso, naquela taça das taças lá, os caras chegaram a perder pra um time pequenininho lá de Israel. Foi um vexame pra eles. Aí foi passando os anos e finalmente foram tentando reconstruir o bom futebol do time. A dívida começou a diminuir, compraram jogadores como Pauleta, Renzi e até o Ronaldinho. Sim, o Ronaldinho jogou 2 anos no Paris antes de ir pro Barça. E com esse time, na temporada 2002-2003 ficaram na posição 11ª. E também perderam a Copa da França por um tal de Auxerre. Pois é, mesmo com jogadores bons não conseguiram fazer muita coisa. O Ronaldinho até saiu por não conquistar muitos títulos. Ah, e nessa época eles também deram uma arrumada nas cores da logo. Depois, no ano seguinte, eles melhoraram um pouquinho. Ficaram em segundo na liga, mas não ganharam. Venceram a Copa da França e só isso mesmo. E fica no vídeo que já tô chegando na parte onde o PSG é completamente revolucionado pelo Qatar. Fica aí. Daí, depois daquele ano que venceram a Copa da França, aquele time que não era ruim foi, sabe o quê? Desconstruído. De novo venderam os melhores jogadores. Mas o pior de tudo, tá ligado aquele Canal Mais que comprou o Paris? Então, os caras pularam fora. Venderam o clube para um outro grupo de investidores. Então continuaram sem ganhar nada de importante. Na verdade, só piorou seu futebol. Terminaram em nono em 2006, em 15º em 2007 e em 2008 tiveram sua pior temporada. Terminaram em 16º. Pois é, quase foram rebaixados. Chegaram até a ficar na zona de rebaixamento, mas se livraram nas últimas rodadas. Daí no ano seguinte não foi muito melhor. Terminaram em sexto, em 2010 em 13º e etc. Eles até chegaram a ganhar umas Copas da França e tal, mas no campeonato francês esses últimos anos foram uma tristeza danada. Tipo, tava tão ruim a situação que entre 2006 e 2011 o clube trocou de presidente 5 vezes. Pensa numa instabilidade que não tava. E outra coisa, olha como era o time do PSG em março de 2010. Só craques como Sessegnon, Roaral, Erding e etc. Não é à toa que não ganhava muita coisa. Ah, e na temporada 2010-2011 continuaram sem ganhar nada. Ficaram em quarto na Ligue 1, segundo lugar na Copa da França, perdendo pro Lille e etc. Naquele ano tinham também o Nenê, que até jogava bem, mas o time não emplacou. Então o PSG não tava nada bem. Até que em junho de 2011 tudo mudou. Sabe o que é tudo? Então, tudo. Porque o clube foi comprado pela Qatar Sports Investments. Sim, essa empresa, por assim dizer, faz parte do governo do Qatar, que é esse país do Oriente Médio muito rico. E eles compraram o PSG para promover o turismo no Qatar e fazer o mundo conhecer mais o país, tá ligado? Meio que uma propaganda do Qatar. E com essa chegada dos árabes, o PSG trocou mais uma vez de presidente. Mas dessa vez foi pra valer. E quem sentou na cadeira de presida foi o Nasser Al-Khelaifi, pra mudar completamente o clube. Mano, com esse cara começou uma série de contratações que ninguém imaginaria que o PSG fosse fazer um dia. No primeiro ano com o Nasser no comando, temporada 2011-2012, já contrataram Javier Pastore, Thiago Motta, Matuidi e tal, totalizando 107 milhões de euros em contratações. Depois, na temporada 2012-2013, gastaram mais ainda. Contrataram Thiago Silva, Lucas Moura, Lavezzi, Ibrahimovic, Verratti e etc. Totalizando 151 milhões de euros. Mano, só nesses primeiros 2 anos com os árabes no comando, o Paris gastou mais de 258 milhões de euros. Em 2 anos. Pra tu ter uma noção, de acordo com o site Transfermarkt, o Paris gastou mais nesses 2 anos, de 2011 a 2013, do que gastou em todas as temporadas de 1999 até 2011 somadas. Isso é impressionante. Ah, em 2013 o clube mudou sua logo pela última vez, passando dessa pra essa. Essa logo nova aumentou o nome Paris em cima, tirou aquele bercinho que era o símbolo do rei Luís XIV e tiraram também o 1970 escrito embaixo. Na minha opinião, esse escudo novo é muito mais bonito, mais simples e mais fácil de interpretar. Ah, e depois disso, o Paris continuou sua saga de comprar jogador. Na temporada 2013-2014, de principais assim, chegou Cavani e Marquinhos. Na temporada seguinte, o principal foi o Davi Luiz, depois veio Di Maria, em 2016 veio Draxler, Gonçalo Guedes, entre outros. E então, em 2017, o PSG quebrou um recorde, algo que ninguém imaginava que fosse possível gastar no jogador, eles gastaram, que foi quando tiraram o Neymar do Barcelona por incríveis 222
milhões de euros. 222 milhões. Que valor absurdo. Essa foi a contratação mais cara da história inteira. Depois, no ano seguinte, gastaram mais uma granazaça comprando o Mbappé por 185 milhões de euros. Que doideira. E claro, com toda essa galera, o Paris dominou a França completamente. Os principais campeonatos de lá é o Campeonato Francês, conhecido também como Ligue 1, a Copa da França, a Copa da Liga e Supercopa da França. E antes dos árabes chegarem, o Paris tinha apenas 2 campeonatos franceses, 8 Copas da França, bastantinho até, 3 Copas da Liga e 2 Supercopas. E então, de 2011 até hoje, o Paris aumentou muito sua sala de troféus, porque agora eles possuem 9 campeonatos franceses, de 2 passou para 9, 13 Copas da França, 9 Copas da Liga e 9 Supercopas, sendo o maior campeão de quase todos aí. Só não é o maior vencedor do campeonato francês ainda. O Saint-Étienne tá na frente com 10. Ano que vem o Paris já empata. Aí, enquanto o PSG tá destruindo, como será que tá seu irmão, o Paris FC? Bom, eles são bem ruinzinhos. Em sua história inteira, eles venceram uma segunda divisão em 1971, venceram também 2 quarta divisão em 89 e 2006 e um campeonatozinho regional lá de Paris. Só, o seu maior título é uma segunda divisão, mas esse título não é só deles, porque venceram quando ainda eram juntos com o PSG, tá ligado? É meio que um título compartilhado. E hoje o Paris FC tá jogando na segunda divisão da França. Imagina se eles sobem pra primeira. PSG contra Paris FC. Isso ia ser doido. E aí, o que você achou do vídeo? Comenta aí embaixo. Comente também mais ideias de vídeo pra trazer pra vocês. Se inscreva no canal e se gostou, compartilhe com seus amigos. E assista também meus outros vídeos. Eu sei que tu vai amar. Beleza? Valeu e tchau!